Primeiro você precisa fazer uma retrospectiva rápida, né? Antes do surgimento do FM, por volta da década de 70, o rádio era basicamente popular, programas com locutores e que tocavam músicas. Aí você tem uma virada de chave no finalzinho da década de 1970, quando a Rádio Jovem Pan começa a investir em informação e prestação de serviço. E aí, aos poucos, outras rádios foram no embalo. Mas foi um processo lento, foi um processo demorado. Em 1991, a CBN, quando ela foi fundada, ela era antes da Excelsior. Então, foi um projeto, acho que foi o primeiro projeto que nasceu com a intenção de ser 24 horas notícias. Tecnológica é a principal transformação. Quando eu saía para ser repórter 15 anos atrás, eu tinha que levar um bloco de anotações, eu tinha que levar um telefone para entrar ao vivo, eu tinha que levar um gravador. Às vezes o celular precisava tirar fotos, se não tirasse eu tinha que levar câmera. Mudou muito. Quando eu comecei, por exemplo, tinha uma lista num papel com a polícia militar e as delegacias de todas as cidades da região. A gente fazia a famosa ronda. Ligava para todo mundo, perguntava, ou então passava de manhã nos principais distritos policiais aqui, imprimia a cópia do BO. Hoje em dia não, a gente tem grupos de WhatsApp com a polícia, com os bombeiros, então eles passam a informação, quando a gente precisa a gente pede um BO, se o delegado tiver, ele repassa para a gente, então ficou tudo muito mais rápido. Quando eu entrei aqui, a gente mal tinha Facebook, YouTube, eram postagens bem básicas, né, bem rápidas, mas com o avanço da tecnologia, a gente precisou estar presente em outras mídias, em outros canais. Então, por exemplo, quando eu entrei aqui, eu usava Nextel. Faz tempo, né, gente? Nextel ainda para participar, para fazer trânsito, eu ficava mais na rua naquela época. E aí, com o tempo, foi chegando o WhatsApp, foi chegando o Skype, foi chegando N coisas que hoje em dia a gente consegue entrar ao vivo, né? O rádio em si é a feira de domingo. Os produtos estão lá, estão expostos, beleza, maravilha. Você leva produto fresco. O podcast é o produto embalado. Você já foi no supermercado, você não vê aquelas saladinhas toda embalada, frutinha embalada? É o podcast. O rádio não vai morrer, só está mudando de nome. Não, são produtos diferentes, porque se a gente for fazer para trabalhar aqui na CBN ou qualquer outra rádio de notícias, você vai ter que ser formado em jornalismo. O podcast hoje, qualquer pessoa faz. Famosa, não famosa, você alugou um estúdio, você tem um equipamento, às vezes você nem precisa alugar o estúdio, você tendo um bom microfone, um bom computador, você faz a sua casa falando com outra pessoa, mas então o rádio ele abrange muito mais, ele tem uma responsabilidade muito maior. Se a gente cometer um erro, se a gente falar uma besteira no ar, no rádio aqui, vai dar uma repercussão terrível para a empresa e para o profissional. Se o cara falar alguma besteira no podcast, passa. Ele pode ser cancelado pela internet, né? Mas aquele espaço é dele. Então, essa parte da responsabilidade do jornalista, eu acho que ainda é muito maior nas redações e nos estúdios. Você pode fazer as duas coisas. Você pode dar notícia de imediato no rádio, às vezes na televisão, e aí você chama o podcast para você aprofundar o assunto. E muita gente quer fazer isso. Eu acho que acaba sendo uma extensão, mas a gente consegue explorar muito mais o entrevistado, o tema, enfim, no podcast, porque você tem mais tempo e com isso você consegue elaborar ali, por exemplo, um entrevistado, sei lá, que vai falar de saúde, num programa que de 10 minutos eu tenho que fazer 5, 6 perguntas, né? No podcast eu consigo falar com ele 40 minutos sobre isso e não preciso ficar interrompendo o raciocínio dele nem o meu, então eu acho que flui. O rádio está ficando cada vez mais restrito ao automóvel. A pessoa escuta o rádio indo para o trabalho, viajando, indo para casa. Tanto é que as pesquisas do Ibope, por exemplo, aqui na região de Campinas, dizem que a maior parte da audiência, por exemplo, da CBN Campinas é do cara que está dirigindo voltando para casa. Porque ele quer saber notícias do trânsito e também quer saber notícias em si. As pesquisas qualitativas que a rádio tem mostram que o público mais velho está mais habituado ao rádio all news, né? Que é o nosso caso aqui. Eu não posso falar de rádio de música porque aí
é uma outra situação e não faz parte aqui. Nossa rádio é 100% notícias, né? Mas o público jovem também chega, por exemplo, segmentado no esporte, né? O esporte tem gente de todas as idades. E a questão da prestação de serviço também, porque isso traz o jovem também, a pessoa que está indo trabalhar, a pessoa que está indo para a faculdade. E todos os públicos são abrangidos, mas a gente tem uma maioria de um público um pouco mais velho que é habituado com o rádio. Porque hoje, por exemplo, os nossos celulares não têm mais um rádio FM, né? Mas os nossos carros ainda têm. Então a gente vai se adaptando a isso, e a concorrência com os podcasts é uma questão de você ter o imediatismo. Você não vai concorrer com algo muito segmentado, por exemplo. Se alguém quer ouvir algo sobre música, a gente pode ter um colunista de música aqui, mas ele vai falar 10 minutos. No podcast ele vai falar quantas horas forem necessárias, né? Então a gente tem um conteúdo diferente e que aposta muito na velocidade e, claro, com credibilidade da informação, né? A gente não dá especulação para depois desmentir, porque isso fica feio tanto para o profissional quanto para a empresa, né? Então eu acho que a gente tem sim que se adequar, mas aqui, principalmente na rádio, o nosso público maior é no rádio, é na caixinha, que as pessoas escutam, participam. E além disso, é claro, temos aí o WhatsApp, o telefone do ouvinte, que é ainda, né, muitas senhoras ainda ligam aqui pelo telefone. Então, acho que não vai morrer, muito pelo contrário, a gente vai se adaptando e vai aperfeiçoando a cada dia mais. Então, eu acho que os dois vão sobreviver da mesma forma. O podcast, ele não vai cansar as pessoas, porque cada um está indo procurar exatamente o assunto que quer se inteirar. E no rádio, a gente, com esse conceito de All News, a gente vai continuar da mesma forma, sempre, claro, com tecnologia, né? O podcast é interessante, né? Porque os jovens falam que rádio é meio antiquado, mas o podcast é um programa de rádio fechado, nada mais disso. E muitos jovens consomem isso. Programas jornalísticos, programas de debates, programas que às vezes ficam focados apenas e tão somente no entretenimento e fazem um formato mais diversificado, muito mais leve para atrair essa audiência. Ou seja, tem gosto para todo mundo. A única diferença é que você tem um horário agora para gravar. Aí você faz o produto fechado, mas a produção, a obtenção das fontes, a apuração, não mudou absolutamente nada. O podcast hoje, ele já é uma realidade, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro com podcast. O rádio, ele tem a fórmula de sempre, só que ele tem que se reinventar, né? Ia morrer em 1950, quando chegou a televisão. E nenhum de nós aqui, nem nossos pais eram nascidos em 1950. E nós estamos aqui até hoje. Eu acho que o rádio, na minha opinião, por estar aqui há mais de 12 anos, ainda tem tradição. Não que o podcast não tenha, mas vai chegar uma hora que você não tem mais muito o que fazer. O rádio você vai renovando, vai formando pessoas aqui também. Então eu acho que eles podem andar juntos, mas cada um no seu segmento, cada um com o seu modelo de apresentação, com o seu tempo. E isso vai gerando renda para todo mundo, né? As redações hoje, elas são menores do que eram 10 anos atrás, e daqui 10 anos devem ficar menores ainda, porque o profissional do radiojornalismo, e isso tem que deixar claro, porque às vezes tem pessoas que acham que nós somos radialistas, locutores. Não, nós somos jornalistas, nós temos a mesma habilitação que quem trabalha na TV, que quem trabalha no site, né? A gente tem a mesma formação, a gente checa a informação igual. Então, eu penso isso, que vai aumentar a velocidade, vai aumentar a demanda com menos gente nas redações, mas o rádio vai continuar vivo e ainda como uma alternativa ao podcast. São produtos parecidos, mas diferentes. Eles não são irmãos, são primos. Eu acho que vão surgir outras formas de comunicação pelo áudio. Agora, o que é, de que forma vai ser, ninguém sabe. O jeito é você esperar o novo.